Oi, nono ano, tudo bem? Tô com saudade de vocês, tá? Eu espero que todos estejam bem. Eu fico nervosa quando eu vou gravar videoaula. Parece que eu não sei nem o que eu tô falando. Peço que vocês me desculpem, mas eu vou gravar um pouquinho para que a gente possa continuar um pouquinho mais a nossa apostila e não ficar tão atrasados, tá bom? Eu só tô lembrando que a última aula que a gente teve, a gente fez um desenho. Eu pedi para que vocês fizessem um desenho de algum objeto, lembram-se? E eu pedi que esse objeto fosse belo e funcional. Ele deveria servir para alguma coisa e ser bonito. Lembram disso? Cada um pode criar alguma coisa? Eu acho que vocês não terminaram. Quem não terminou precisa terminar isso para mim, tá? Por que eu tinha pedido isso na época? Porque, na verdade, a gente vai falar de uma aula que é exatamente sobre isso, sobre desenhos que a gente faz para produzir de alguma maneira. Então, vamos lá. Vamos abrir a apostila na página 308, que chama Designer de Ideias, tá? E antes da gente começar, antes de eu explicar, eu queria que cada um pensasse o que entende por designer. Na nossa apostila começa assim: designer é desenho. Mas é só? Que desenho? Qualquer tipo de desenho? Não. Então vamos lá. O designer é toda a inspiração para a criação de um produto ou serviço, planejando cada uma das etapas até o sucesso do empreendimento. Então, na verdade, o designer, ele busca entender e antecipar as necessidades da sociedade para propor tecnologias, produtos digitais, serviços atraentes, intuitivos, afetivos, estéticos, criando experiências únicas para as pessoas. Vamos dar um exemplo assim que a gente está vivendo. Por exemplo, até então ninguém usava máscara, né? Agora, por causa do coronavírus, todo mundo tem que usar máscara. A pessoa que trabalha com designer, que chama designer gráfico, designer de alguma coisa, de algum produto, essa pessoa vai montar um desenho e vai produzir essa máscara de tal forma que ela fique bem, seja bela e seja funcional. As duas coisas têm que estar ligado, o belo e o funcional. Ela deve servir para alguma coisa. Então criaram-se os estilos de máscaras diferentes para que, além de proteger, fique legal, fique bonito na gente. Isso é o trabalho do designer. O designer, ele é uma profissão também, designer. Ele tem uma profissão que é produzir esses desenhos para que a gente possa produzir. Ok? A gente não produz só objetos. Eu posso produzir utensílio doméstico, eu posso produzir vestimento, máquinas, ambientes, serviços, marcas, imagens. Eu posso fazer uma infinidade de desenhos para eu poder suprir as necessidades de uma comunidade, tá? Então, portanto, designer é uma profissão, tá? Vamos dar uma paradinha e nós vamos falar de uma escola alemã, que vocês têm o desenho aí na página 309, dá uma olhada. Chama Bauhaus. E o que essa Bauhaus, na verdade, tem a ver com o designer que eu tô falando? Essa Bauhaus foi uma escola, como eu disse, alemã, e ela trabalhou exatamente com designer, tá? Ela revolucionou, na verdade, o design, porque ela tentou unir a beleza com a funcionalidade, o que a gente tem até hoje na nossa vida. E veio dela lá na Alemanha, tá? Eles utilizavam o lema assim: menos é mais. O que é isso? Menos é mais. Como a gente está na época da industrialização e todo mundo precisa de tudo, o que aconteceu? O desenhista tinha que desenhar, por exemplo, uma cadeira. Essa cadeira tinha que ser funcional, bela, mas simples. Eu tenho que tirar tudo que tem a mais dessa cadeira para que ela se torne uma cadeira fácil para produzir na indústria e supra a necessidade de quem vai usar.
Então o menos é tirar os excessos para que ela fique melhor e funcional. Vocês vão entender direitinho o que eu estou falando se vocês olharem na página 314. Vai lá, vira para frente, página 314. Tem uma questão, né? Um exercício proposto, tem uma poltrona. Ela é toda revestida de feltro, não sei se é feltro vermelho. Ela é rica em detalhes, cheia de coisas. Só olhando isso, eu dizendo que o design da Bauhaus e a design de hoje em dia, ela tem que ser simples e funcional e bela. Se vocês olharem essa poltrona, vocês vão falar assim para mim, mas professora, essa cadeira é da Bauhaus? O que vocês acham? Não é. Ela não é típica da Bauhaus, ela é uma poltrona antiga, que não servia para os alicerces da Bauhaus, porque ela tem que ser simples. Se vocês olharem um pouquinho para trás, agora volta, vocês vão ter vários exemplos aí, ó, por exemplo, na página 312, 313, de objetos simples e funcionais, que aí sim é o que a Bauhaus propunha, menos é mais. Deu para entender qual que é o ideal da Bauhaus? Então eu vou contar um pouquinho da história dela, tá? Essa Bauhaus, então, ela é alemã, que significa casa da construção. Em alemão é esse o significado, Bauhaus. Ela foi criada por um arquiteto chamado Walter Gropius. E esse Walter Gropius, ele fez um manifesto, onde ele coloca claramente qual era o programa artístico que ele tinha imaginado para a escola. Qual que era o manifesto? Que tinha nesse manifesto? Que os objetos necessitariam ser belos e funcionais. Não esqueça mais isso, tá? Esse Gropius, ele era muito influenciado pelo movimento modernista. E ele queria que a Bauhaus fosse o carro-chefe do movimento modernista, tá? Antes de eu continuar, eu preciso que vocês entendam dois conceitos. O primeiro é o termo belas artes. E o que é belas artes? Eram artes maiores, que existia essa divisão antigamente. Hoje a gente não divide mais, tá? Mas antigamente tinha uma divisão assim muito clara. Belas artes era pintura, escultura e gravura, tá? Essas artes onde envolve a criação. Artes de ofícios era serralheria, carpintaria e arquitetura. Seria, na verdade, artes menores. Era eu fazer aquilo. Peraí, mas como que eu consigo separar direito o que eu crio do que eu faço? Então esse Walter Gropius não admitia isso, ele achava que era um absurdo. E ele tem uma fala assim, ó, ele fala assim, que os artistas deveriam abandonar posturas arrogantes, petulantes e sujar as mãos nos ofícios para poder fazer os objetos. Então, na verdade, ele queria quebrar essa distinção. Uma é belas artes, outra é artes de ofícios. Não, a Bauhaus, ela tenta unir artes e ofício, fazer com que o artista, ele crie e ele também execute o projeto dele, ele possa fazer esse objeto dele, ok? Deu para entender? Então não existia mais essa diferença. Quando aconteceu, onde surgiu essa Bauhaus? A Bauhaus aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, o país estava necessitando de se reconstruir, porque a guerra destruiu tudo. O que as pessoas precisavam? Precisavam de tudo. Precisava de casa, precisava de objetos mais simples como móveis, tapete, luminária, talheres. Eles precisavam de tudo. E os artistas e os artesãos tinham que produzir para essas pessoas. Era essa a proposta da Bauhaus, devido à Primeira Guerra Mundial, que estava faltando tudo para todos, tá? Nós tivemos grandes professores nessa escola, e dois nomes importantes que eu posso citar para vocês, um é o Paul Klee e o outro é o Kandinsky. Esses dois artistas foram o carro-chefe aí da nossa Bauhaus, tá? Ela foi criada na mesma época, infelizmente, do Hitler. Eu não disse que ela é uma escola alemã? E a hora que apareceu Hitler, fizemos a Bauhaus também. E aí começam os conflitos. Porque Hitler
achava que essa Bauhaus não era uma escola, e eles achavam que essa escola produziam coisas não alemãs, e ele queria uma arte que fosse essencialmente alemã, e ele falava que os artistas dessa escola faziam uma arte degenerada, uma arte transfigurada, uma arte feia, que não era exclusivamente alemã. E outra coisa, o Hitler começa a perseguir tanto essa escola, porque achava que essa escola era um centro de reuniões comunistas. E não era nada disso. Eles simplesmente queriam trabalhar o designer dos objetos, que fossem belos e funcionais. Mas para o Hitler não era nada disso. E aí começa uma perseguição violenta contra a escola. A escola teve que mudar de cidade. Esse desenho que vocês, essa fachada da Bauhaus que vocês viram aí logo no começo do capítulo, é já da outra cidade. E mesmo assim as perseguições continuam sendo muito ativas. A escola é fechada em 1933 e do início até 1933 a escola só teve 14 anos de funcionamento, muito pouco para isso. Fechou a escola, infelizmente, mas os professores que estavam lá, eles se recusavam a parar de explicar o que estava ali. Por quê? Porque eles acreditavam que o objeto tinha que ser belo e funcional. E eles passaram para as outras escolas que estavam funcionando. E aí eles conseguiram continuar nessa mesma linha da Bauhaus e que a gente tem legados até hoje. Até hoje a gente continua nessa linha do belo e do funcional. Ok? Deu para entender? Já eu vou continuar a falar para vocês o que vocês vão fazer, tá? Eu vou partir para o capítulo seguinte, porque na verdade ele vai continuar falando sobre o que estava acontecendo na época do modernismo. Ele falou da Bauhaus, que acontece na Alemanha, só que agora no capítulo 4, ele vai falar assim: e no Brasil? O que estava acontecendo no Brasil? Então vamos fazer uma retomada. Na linha do tempo geral, eu sempre falo que a gente tem dois marcos importantes. Lá na pré-história, quando aparece a escrita, que separa antes da escrita, depois da escrita, que revoluciona tudo. Tudo que a gente tem antes da escrita é tudo suposição, a gente não sabe direito o que aconteceu. E depois da escrita é um marco definitivo, que aí a gente sabe o que estava acontecendo. E o outro marco importante, que é esse que me interessa no momento, é o aparecimento da máquina fotográfica. Com essa máquina fotográfica, por mais que se demorasse para aparecer uma imagem na máquina naquela época, é uma imagem real. E os artistas nessa época ficaram com medo. Poxa vida, eu vou perder meu emprego, o que eu vou fazer? A máquina fotográfica está aí, eu não vou nunca mais conseguir fazer nada. Mas não foi bem isso que aconteceu. A máquina fotográfica é uma outra manifestação artística, fotografia. Pintura é uma outra manifestação artística e cada uma com a sua modalidade, e nenhuma tem que entrar na outra. Mas como apareceu a máquina fotográfica e ela copia as coisas, o artista começou a ter liberdade para se expressar do jeito que ele queria. Ele pode me retratar com um monte de cor, eu posso ser azul, eu posso ser amarela, eu posso ser boneco palitinho, eu posso ter um cabelo totalmente diferente, em forma geométrica, eu posso ser pintada de pontinho, eu tenho um monte de ismos, são pintores, artistas que se dividem, todos são modernistas, mas eu tenho impressionismo, dadaísmo, surrealismo, um monte, pontilhismo, futurismo, cubismo, eu tenho um monte de ismos aí, que todos eles são grupos de artistas, cada um pintando da sua forma, que todos culminam no modernismo. O que os modernistas queriam essencialmente no Brasil? Eles queriam parar de copiar a arte tradicional, a arte bonitinha, a arte que é cópia da realidade, e fazer uma arte onde ele pudesse colocar seus sentimentos, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz, e colocar do jeito que ele quiser, e ninguém tinha nada a ver com isso. E outra coisa que o modernismo queria é fazer uma arte essencialmente nacional. Não buscamos mais nada fora do país. Eu quero que tudo seja tirado do Brasil. Brasil com as nossas formas de pintar, a nossa forma de representar, com as nossas formas de fazer, ok? Na nossa apostila,
ele cita alguns artistas que a gente está acostumado a ver. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Esses artistas são muito conhecidos pela gente. Mas ele vai colocar outros artistas que são muito legais e que fazem coisas diferentes. O primeiro artista que vocês têm aí, vamos lá, na página 290. Foram lá? Dá uma olhada aí como ele representa a figura. Nossa, tudo em forma geométrica, não é nada igual uma pessoa normal, certo? Esse artista aí chama Vicente do Rego Monteiro. E ele nasceu numa família muito, muito rica. A família pôde bancar ele estudando lá na Europa. Ele conheceu grandes artistas, grandes mestres europeus na época. E quando ele vem para o Brasil, ele quer fazer uma arte essencialmente brasileira. E ele vai buscar lá nossas raízes na arte indígena. E ele gosta muito da arte marajoara, no índio marajoara, que até hoje eles fazem aqueles vasos de cerâmica marajoara. E ele se inspira nessa arte marajoara para poder fazer a arte dele, ok? Ele era apaixonado por dança e os desenhos deles é de máscaras e figurinos. Ele faz um desenho de máscaras e de figurino para um balé sobre lendas indígenas amazônicas. Ele é muito ligado, muito enraizado no nosso índio, no nosso Brasil. E tá aí a obra dele, tá? Vamos passar para o seguinte, que chama Luiz Sassilotto. Tá na página 291. Deixa eu abrir a minha aqui, que é mais fácil para eu poder também falar com vocês, tá? Esse Sassilotto, 290... um pouquinho. Tá lá. Luiz Sassilotto, quem que ele é? Ele é um artista que mora em São Paulo. Vocês vão ver que o próximo, daqui a pouquinho que eu vou falar de um escultor que mora no Rio de Janeiro. Esse Luiz Sassilotto, com o próximo, que vai chamar Amilcar de Castro, ele mora no Rio de Janeiro e ele é escultor. Mas, na verdade, os dois eles vão se complementar, um com pintura e o outro com escultura, porque os dois vão trabalhar a forma geométrica. Então, vamos primeiro falar do Luiz Sassilotto, tá? Ele nasceu em Santo André, em São Paulo. Ele começou pintando coisas figurativas, tanto é que vocês têm a figura de uma mulher aí, sentada. Embora não é uma figura, como se eu tivesse batido uma foto dela, mas é o que o modernista queria. Ele queria representar a figura do jeito que ele queria, do jeito que ele sabia, do jeito que ele pensava. E foi isso que ele fez. Ele desenhou uma mulher sentada, do jeito dele, figurativo. Só que ele, não contente com a arte figurativa, ele começou a se entrosar com a arte abstrata, que é a arte não representativa do que você está vendo, formas geométricas. E ele se especializou na op art. O que é op art? É optical art. O que significa isso? É aquela arte que a gente olha, que vocês têm duas imagens aí embaixo na folha, que a gente olha assim e a gente parece que a gente faz assim, ó. Aquilo ali parece que movimenta na gente. Essa arte que era uma repetição de formas geométricas que dá essa ilusão de que a coisa está se movimentando. Mas nada mais é do que formas geométricas repetidas de tal forma que causa essa ilusão de ótica na gente. Ok? Deu para entender ele? Vou falar um pouquinho agora do amigo dele lá do Rio de Janeiro, que é o Amilcar de Castro, que está na página 292. Ele também se preocupava com as formas geométricas, só que ele se preocupava na escultura, e ele usou formas geométricas enormes, tá? E ele usou a forma pela forma. Ele não quis dar significado. Essa forma lembra um corpo humano. Ele não estava preocupado em dar sentido para aquilo. Ele simplesmente pegou a forma pela forma. E ele fez as formas, ele torceu, ele produziu de tal forma que as pessoas sentiam necessidade, quando estavam ali perto das obras, de se envolver com a obra. A pessoa abraçava, entrava dentro, interagia, segurava, e tinha uma interação entre obra e público, tá? Mas ele foi escultor, sempre pensando nas formas geométricas, que o mesmo Luiz Sassilotto usava também. Tá legal? Vamos ver mais um, porque tem bastante artista aí pra frente. O próximo que a gente tem
página 293, é Nelson Leiner, tá? Esse artista, ele também faz muita coisa inovadora, tá? Ele no começo era um artista abstrato, mas ele também não se entusiasmou, e ele se entusiasmou pelo dadaísmo. O que é esse dadaísmo? Vocês devem se lembrar do Duchamp. O Duchamp, ele era um dos artistas mais famosos do dadaísmo. Ele fez uma obra chamada A Fonte. Ele pegou um urinol, aquele urinol que os meninos fazem xixi no banheiro, tá? Pegou aquele urinol, levou para uma exposição, sem modificar nada, e colocou nome nesse urinol de A Fonte. Então ele pegava objetos prontos e levava, deslocava do cotidiano e levava para o mundo das artes. É isso que faz o dadaísmo. Pega objetos prontos e leva para ser admirado como arte. E esse Nelson, ele usou muito isso. Ele fez uma obra chamada Que Horas São, Dona Cândida? E o que ele fez? Ele pegou uma sala e encheu de relógios e colocou o nome da obra assim: Que horas são, Dona Cândida? E colocou só os objetos, tá? Tem uma obra na apostila aí, nessa página, que chama A Fontana, que é essas duas obras aí em vermelho que vocês têm. E ele se inspirou na obra do artista Lúcio Fontana, por isso que a obra chama A Fontana. E o que esse artista Lúcio Fontana fazia? Ele tem uma série de telas que ele cortava a tela, cortava. E ele se inspirou nessa tela cortada e cortou a dele também. Por isso que ele colocou a Fontana, que são obras cortadas, igual desse outro artista, ok? Ele tem uma obra super interessante, não tem aí na apostila, mas é muito legal também. Ele pintou uma obra e ele colocou um zíper na obra. E esse zíper a pessoa podia abrir e fechar tendo uma visão diferente da obra. Ou você vê um quadro maior, um quadro menor, uma parte da tela. Aquele zíper você podia manusear e manipular aquilo que você queria ver. Então o que acontecia? A pessoa ia lá e brincava com a obra dele. Mas aí ele teve uma ideia: vou fazer uma obra inspirada na minha própria obra, essa do zíper. Ele fez uma obra igualzinha com zíper e na frente ele colocou uns andaime, madeira na frente, para que ninguém pudesse chegar perto da obra e manusear essa obra. Aí as pessoas se sentiram assim: poxa vida, eu podia manusear, eu podia manipular a obra dele, agora não posso mais. Mas ele fez de propósito essa com madeira. E ele fala assim: o trabalho de arte agora não pode mais ser interativo. As instituições e a sociedade proibiram isso, porque agora aquela obra tem valor comercial. Tudo que tem valor você não pode tocar. E não deixou mais as pessoas tocarem na obra dele. Por exemplo, a gente vai lá no Museu de Louvre, lá ver a Mona Lisa, e tem lá um monte de cartaz: não toque, não toque, não chega perto. Tem até uma barreira para você ficar longe, não bata foto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quer dizer, e por que a obra dele podia ser tocada? Então, na verdade, ele usa de sarro, sabe? Ele usa de humor tremendo para trabalhar isso. O que ele pode ser comercial, o que pode ganhar dinheiro e o que não pode ser comercializado, entenderam? Então por isso que ele faz a releitura da própria obra dele. É muito legal, causou muita polêmica essa obra dele. E ele coloca aí na apostila, mais embaixo, um quadro do Roberto Carlos feito em neon, onde as pessoas estão indo lá, porque na verdade é um ídolo, né, o Roberto Carlos, por isso que ele faz aí em neon. Ele coloca essa obra aí que não dá para ver direitinho. Do lado aí, ela é rodeada, o Roberto Carlos, de imagens de santos, e num ambiente fechado com uma cortina vermelha e uma catraca de acesso para as pessoas poderem passar, tá? O humor dele assim é muito sarcástico, ele faz umas obras muito interessantes, tá? Mas tem mais gente legal aí que a apostila citou. Peraí, essa outra aí que está na página 295, dá uma olhada que legal que é. É uma torre, é feita por Cildo Meirelles. É uma torre feita com rádios.
os rádios de baixo da torre são grandes. Aí ele vai diminuindo, fechando lá embaixo. Então a gente tem uma noção de perspectiva, porque tudo que está longe da gente, tudo que está alto, fica menor. É como se eu estivesse vendo uma árvore. A árvore que eu vejo aqui na frente, ela é grandona. Conforme a arte vai ficando lá na montanha, a árvore está menor. Então ele faz isso de propósito, bem grandão no começo, embaixo, quando a gente está perto, e lá para o teto da exposição, os rádios estão pequenos. E ele coloca esses rádios todos falando, sintonizados em rádios, falando baixinho, mas todos falando. Quando você chega perto, você acaba não escutando nada, porque é um monte de ruído de cada um falando uma coisa, que a gente tem um monte de barulho só, tá? E ele fala assim, é uma coisa super interessante, ele fala assim: a arte deve ser atraente e poder lidar por todos e não apenas por artistas e teóricos. Ele fala que qualquer um chegando perto da obra dele tem que entender. E a gente consegue entender a obra dele. Por que ele faz essa coisa aí doida? Se você viu o título, chama lá Torre de Babel. Legal! O que é uma Torre de Babel? Vocês conhecem a história da Torre de Babel? A história da Torre de Babel é assim. É uma lenda, né, que contam que as pessoas começaram a construir uma torre de Babel, uma torre. E nessa torre, ela ia ter que ser muito, muito alta para chegar até os deuses. Naquela época eles acreditavam no monte de Deus. Então eles iam construir essa torre alta, alta, alta até chegar a alcançar os deuses lá no céu. Só que os deuses se zangaram, ficaram bravos com esses construtores e, como castigo, destruiu a torre deles. E conforme os deuses destruiu essa torre, as pessoas começaram a falar línguas diferentes. E ninguém conseguia se entender, porque cada um falava numa língua. E o que eles fizeram? Eles acabaram se separando pelo mundo da terra, pelo mundo. Cada um foi para um lugar. E é por isso que cada um fala uma língua diferente em cada um dos lugares. É daí que vem as diversas línguas que existem no mundo, tá? É dessa Torre de Babel. Então o que ele faz? Ele faz uma semelhança. Ele pega rádios falando todas as línguas diferentes, que ninguém entende nada, igual aconteceu na Torre de Babel, e que na verdade é uma equivalência, né, com a torre feita com rádios. Legal, não ficou? Eu gostei da obra dele, vocês também? Tá, e depois a gente conversa melhor sobre essa torre, tá? Tem mais trabalhos. Tem agora a da Regina Silveira. Essa Regina Silveira, ela não é uma artista tradicionalista também, ela não usa, por exemplo, pintura, ela não gosta, ela gosta mais da multimídia. Ela usa, por exemplo, projetos de computador, videoarte, pinta com adesivos, ela faz umas coisas assim, bem modernas, tá? E a primeira obra que vocês têm aí, que eu não sei a página para variar, né, 296, ela usa uma obra, mas essa obra que vocês estão vendo aí, que é a obra do Duchamp, que ele pega um banquinho, coloca uma roda de bicicleta, é uma artista dadaísta, que eu já comentei antes. Só que ela não pega a obra dele, põe na exposição dela e põe o nome dela. Não, ela usa a sombra. Ela projeta um banquinho, como ele fez, coloca a roda da bicicleta em cima, tudo material pronto, projeta num lugar e joga uma luz. E o que a gente está vendo é a luz, a gente não está vendo mais o objeto. E fica uma obra dela. Então ela usa uns recursos diferentes. Ela não usa o objeto, mas sim a sombra do objeto. Tá? Ela faz também um outro trabalho que vocês estão vendo na página seguinte, que é super legal. É tudo legal, né? Ela aborda, ela vai no MASP. Vocês sabem onde fica o MASP? MASP é Museu de Arte Moderna. Fica lá em São Paulo, na Avenida Paulista. E é esse desenho que vocês têm aí na próxima página. E ela fica olhando pro MASP, aquela fachada enorme que tem lá aquele MASP, e ela pensa em projetar esse azul aí, essas nuvens,
no MASP. Mas como que ela ia projetar umas nuvens, o céu no MASP? Então ela vai no ateliê dela, ela faz uma escala, um tamanhinho pequenininho, ela pega um pano e ela borda em ponto cruz esse céu azul. Ela borda o azul e as nuvens, tudo em pontos cruz, numa escala proporcional ao tamanho do MASP. Aí ela vai lá na Avenida Paulista, ela joga um jogo de luz que passa por esse bordado que ela fez e projeta no próprio MASP a luz que ela tinha bordado. Olha que legal que ficou o MASP, ele ficou diferente, um trabalho diferente, ninguém pintou lá no MASP isso, é uma projeção que ela faz no MASP e que deixa o MASP totalmente diferente, inusitado. Ok? Todo mundo ia lá e conseguia ver o melhor céu de São Paulo com as nuvens aí através desse jogo de luz. Legal? Você gostou? E nós encerramos por aqui, ok? O que eu quero que vocês façam agora? Falei adoidada, hein? Agora é vez de vocês trabalharem, tá? Eu queria que vocês pegassem os 2 capítulos que a gente estudou e que vocês respondessem em casa todos os exercícios que tem aí. Começa lá na página 314, 315 e vem agora 299 e aí por diante. Vai respondendo todos os 2 capítulos, porque a gente terminou agora esse módulo. E aquele trabalho... Pessoal, como exercício, eu queria que vocês fizessem todos os trabalhos da apostila, deixassem pronto para a gente poder conferir depois, tá? E que vocês acabassem o desenho que a gente começou na escola sobre o objeto do cotidiano, que vocês escolham um objeto, quem ainda não fez, escolham um objeto e lembra da Bauhaus. O que a Bauhaus fala? Ela fala que o objeto tem que ser belo e funcional e que vocês terminem então esse trabalho e tragam para a gente no primeiro dia do nosso retorno para que a gente possa colocar na exposição, tá bom? Fiquem com Deus, tô com muita saudade e logo a gente vai se encontrar. Tá bom? Tchau!